CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. O que é um jardim de chuvas? Pois é, Fernanda, solução inteligente, né? Solução de drenagem inteligente. As cidades não foram preparadas para essas mudanças climáticas, né? Cidades do Brasil, do mundo como um todo. E com essas mudanças climáticas, o planeta ele sofreu uma série de alterações. Chuvas intensas em curtos períodos, né, de tempo, muita chuva, pouca área de drenagem, inclusive com sistema de drenagem antigo, com manilhas mal dimensionadas, bueiros pequenos, né, ou boca de lobo, lá em São Paulo chama boca de lobo. Então nós temos uma série de alternativas, inclusive o jardim de chuva é uma delas, é drenagem inteligente. Então é uma área rebaixada e planejada no solo, preenchida com o quê? Com camadas drenantes, brita, areia, solo estruturado e uma vegetação adaptada. Então, o que acontece? Começou em Nova York isso, eles começaram a observar um acúmulo de água muito grande, a rede de drenagem não estava dando conta, e se a rede de drenagem não dá conta, principalmente aqui em Vitória, na Maré Alta, Vila Velha, aí vira um problema sério, porque o volume de água na galeria, na tubulação é muito grande, a maré alta impede a saída dessa água, a água acaba voltando para as vias. Se ela volta para as vias, ela entra dentro das casas, é um problema sério. E também tem a questão das zoonoses, das doenças, né? E transborda, né? Urina de rato. Oi? E transborda, não é mesmo? Transborda e volta para a via, da via vai para casa, entra dentro da casa. Então, esse jardim de chuva foi criado em Nova York e hoje espalhou-se pelo mundo, né? Nós temos, inclusive, alguns arquitetos que trabalham dentro dessa linha de soluções baseadas na natureza. Então, se você aumenta a capacidade de drenagem através dos jardins de chuva, telhados verdes, você diminui a quantidade de água na via e diminui a quantidade de água dentro das manilhas de drenagem. Isso facilita bastante o escoamento, até porque o jardim de chuva ele é uma área de infiltração da água. Uma árvore, Fernanda, ela já retém cerca de 25% da água que passa por ela. Se tiver o jardim de chuva perto da arborização, você vai aumentar ainda mais. Quer dizer, 1/4 da água não chega à via porque fica retido na árvore. Se você faz o jardim, você vai ampliar consideravelmente essa quantidade de água absorvida pelo solo. Porque o solo das grandes cidades estão impermeabilizados. Asfalto, muito concreto, essas calçadas que antigamente eram chamadas de passeios públicos, estão totalmente concretadas, impermeabilizadas, e isso dificulta também a absorção de água, a água escoa por esse concreto e aumenta consideravelmente o volume e chega na rede de drenagem. E a rede de drenagem não dá conta. Nós precisamos ampliar a rede de drenagem, não só ampliar, Fernando, tem que fazer manutenção. Sim. Limpeza periódica das manilhas, das galerias, a gente não vê isso acontecendo. Até porque está debaixo da via, né? Acho que hoje nós temos tecnologia para isso, tem robôs monitorados, tem rede de monitoramento se aquela galeria está entupindo, está precisando de limpeza, a drenagem e a dragagem dos rios, lógico, com licenciamento ambiental apropriado, principalmente períodos de seca. E o jardim de chuva entram como soluções baseadas na natureza que vão ajudar bastante na absorção da água. Então, boa arborização, jardim de chuva planejado, diminui a quantidade de água nas vias e melhora as condições, né, para que a drenagem consiga suportar e dar vazão à água, o restante da água que está na via, que entra na drenagem e vai embora para os rios, no caso do interior, no caso da parte litorânea, vai acabar chegando ao mar, né? E como é que a gente coloca isso na prática numa cidade? Pois é, então são projetos. Acho que a cidade, primeira coisa, ela tem que acreditar, né? O prefeito, o gestor, ele tem que acreditar que essas soluções baseadas na natureza vai melhorar a qualidade de vida da população, vai evitar transtornos
todos os anos a gente ouve, a gente assiste, a gente ouve aqui na Rádio CBN, enchentes, né? Até que o Espírito Santo, esse ano, não tivemos grandes problemas. Mas nós estamos vendo aí, Petrópolis, Teresópolis, Juiz de Fora. Então, essas soluções são muito importantes, mas o gestor precisa acreditar e desenvolver projetos, juntamente com o setor de engenharia e arquitetura, áreas que podem fazer o jardim de chuva. Geralmente são perto das bocas de lobo. Então, aquela água que está na via, perto do meio-fio, se ela encontra um jardim de chuva, ela entra. Então, é por isso que ele é rebaixado. É uma área rebaixada, você pode botar cascalhos, pode botar areia e uma vegetação que absorva também, que facilite a penetração da água no solo. E fica, além de tudo, muito bonito, Fernanda, porque você pode colocar espécies com flores, espécies herbáceas, que são baixinhas, né, são de tamanho reduzido, que florescem o ano inteiro. Além disso, facilitam a entrada da água no solo, diminuindo nas vias. Então, são projetos que podem ser feitos nas avenidas, nos bairros, principalmente grandes avenidas, onde já tem problema de acúmulo de água. São projetos bem simples, não tem muita sofisticação, não. São simples, lógico, preciso da engenharia, projeto de arquitetura, de paisagismo, para poder desenvolver o projeto do Jardim de Chuva. Nós temos também os telhados, né? Telhados verdes. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, a tese de doutorado do meu orientador era justamente a absorção de água dentro dos terrenos. Olha que legal, hein? Chegou a mais de 90%, desde o telhado verde até o terreno do projeto que ele desenvolveu. Você sabe que as árvores no entorno desse terreno cresceram mais que as outras, que ele reteve água no terreno e, consequentemente, aumentou a umidade do solo. E as árvores cresceram mais que as outras. Então, quer dizer, hoje também nós temos, Fernanda, tecnologias de ponta. Por exemplo, você tem blocos porosos, blocos que você pode colocar nessas vias secundárias, que facilitam a infiltração da água através do bloco. É um bloco de concreto poroso que facilita. Então, nós temos tecnologia hoje, os pisos permeáveis, em praças, parques, em vias que não tem aquela importância, um fluxo grande de veículos, você pode colocar esses bloquetes ou blocos porosos permeáveis que facilitam também a entrada da água, a chegada da água no solo e a diminuição da água na via. Então, o Jardim de Chuva é um dos projetos, mas você tem outros projetos de engenharia e de arquitetura associado ao paisagismo que melhoram muito a questão da captação da água, da infiltração da água no solo e diminuição da água nas vias. Pode ser feito em praças, canteiros centrais, escolas, estacionamentos, condomínios, residências. E quais são os benefícios, né, Fernanda? Além da drenagem. Então, não é só drenagem. Reduz enchentes, melhora a qualidade da água também, porque funciona como um filtro. Vai para o lençol freático com a água já filtrada, recarga do lençol freático, então vai abastecer o lençol. Redução da temperatura urbana, porque a água é um termômetro, Fernando, é um regulador térmico. Você quer ver um exemplo clássico? O deserto de Saara durante o dia está 50 graus, à noite está 0. Por que tem essa amplitude térmica de 50 graus positivo e 0 à noite? Porque não tem água. A água, ela funciona como um termômetro que regula a temperatura. Então, o Jardim de Chuva também ajuda a reduzir a temperatura urbana. Olha a importância do Jardim de Chuva. Aumenta a biodiversidade e valoriza o paisagismo. E o paisagismo, nós sabemos, melhora o turismo, melhora o bem-estar das pessoas, melhora a questão psicológica. Quer dizer, só tem vantagens, não tem... É uma forma inteligente. Planejamento urbano inteligente adaptado às mudanças climáticas. Essa é a frase para a gente fazer um fechamento. Então, planejamento urbano inteligente adaptado às mudanças climáticas, né? Quer dizer, ter tudo de bom o Jardim de Chuva. É isso aí, que venham mais jardins de chuva aqui para o Espírito Santo. Pois é, atenção prefeitura, vamos desenvolver os projetos. Vocês têm setores de arquitetura e engenharia extremamente eficientes, modernos. Vamos desenvolver, vai fazendo aos poucos, de forma gradual. Daqui a pouco as cidades estarão bem estruturadas
floridas, com boa capacidade de drenagem. É isso aí. Marco, obrigada, viu? Até quarta que vem, hein? Eu que agradeço, um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN.